gente. Então, boa tarde. Tem mais uma pessoa com um link aqui. Boa tarde a todos novamente. A gente vai começar nossa aula de hoje. Na nossa aula, no nosso estudo das duas últimas semanas, nós estamos falando sobre gases, variáveis de estado de um gás, que são pressão, volume e temperatura. Estudamos a equação de Clapeyron, certo? Essa semana vamos fazer o comentário do material que eu já enviei para vocês na semana passada. Já tive retorno de inúmeros alunos e nesse momento nessa semana, vamos fazer a correção desse material, certo? Caso, estou falando de costa para a gente aproveitar o máximo nosso tempo. Caso algum aluno queira ligar o microfone e ler alguma questão, sinta-se à vontade para ajudar o professor, tá bom? Então vamos lá, gente. Física do segundo ano. Física, segundo ano. Estamos falando sobre gases. Variáveis de estado de um gás. Lei geral dos gases, que fala sobre pressão, volume e temperatura, e equação de Clapeyron, certo? Bom, do TD enviado para vocês, tem 8 questões, das quais, a primeira delas diz o seguinte, vamos lá, né, para não perder muito tempo. 2 litros de um gás, 2 litros, um volume de um gás, volume 1, ou volume A, 2 litros, encontram-se a 127 graus Celsius. Temperatura A, 127 graus Celsius. Sob 400 milímetros de mercúrio. Uma pressão exercida pelo gás sobre as paredes do recipiente. 400 mmHg. Aqui a gente vê pressão igual a 400 milímetros de mercúrio. Lembrando que a pressão atmosférica normal ela é 1 atm, uma atmosfera, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Só uma coisinha, nós temos 10 pessoas na nossa aula de hoje, gostaria até de mais pessoas, certo? Nos nossos próximos encontros, queria mais pessoas participando, mais pessoas conversando, certo? Para a gente dar continuidade desse nosso estudo. Eu estou achando legal esse nosso estudo, é legal, né? Qual será a nova pressão? Opa, pressão do estado B. Do gás a 27 graus Celsius, temperatura do gás do estado B igual a 27 graus Celsius, com um volume de 5 litros. Volume B igual a 5 litros. Gente, uma questão fácil. Aqui a gente vai usar a lei geral dos gases. Nós temos o estado inicial e o estado final. Lembrando que um gás, ele muda o seu estado de agregação quando no mínimo 2 variáveis de estado mudarem. Uma variável de estado pode permanecer constante. É o que vai ser fruto de estudo na próxima semana. Nós vamos estudar as transformações gasosas particulares, isotérmica, isobárica e isocórica. Bom, estudo da próxima semana. Bom, uma consideração muito importante referente a gases é de que, para estudarmos gases, o volume pode estar em litros, pode estar em mililitros, pode estar em centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos, inúmeras outras grandezas. A pressão pode estar em atm, newtons por metros quadrados, milímetros de mercúrio. Agora, a temperatura é necessário que esteja na escala Kelvin. No estudo dos gases, a temperatura precisa estar na escala Kelvin. Se não estiver, para nós aplicarmos em uma das equações, nós precisamos converter essa temperatura. Então, qual é a temperatura A? 127, está errado. Como é que transforma de Celsius para Kelvins? Soma com 273. O que dá um total de 400 kelvins. 400 kelvins. Escala absoluta não tem graus.
Temperatura B, 27 mais 273, o que dá um total de 300 kelvins. Aplica-se aqui a lei geral dos gases, relacionando o estado inicial com o estado final. Então você tem pressão A, volume A está para a temperatura A, assim como pressão B, volume B está para a temperatura B. Substituir os valores. Qual é a pressão A? 400, volume A 2, temperatura A 400 também. Pressão B é o que ele quer, volume B 5, temperatura B 300. Muito fácil, corta isso, multiplica-se em cruz, 1 vezes 5 fica 5, pressão B, 2 vezes 300, 600. Então a pressão B é igual a 600 dividido por 5. A pressão B é igual a 120. A unidade da pressão B é a mesma utilizada na pressão A, milímetros de mercúrio. Então, mmHg. Qual é a pressão do gás do estado B? 120 milímetros de mercúrio. A primeira questão já foi, nós já vamos para a segunda questão. Né? Na segunda questão, vamos ligar aqui a televisão, ninguém vê as câmeras. Não vê as câmeras. Certo? A segunda questão já diz o seguinte, não, esse é o TD do terceiro, são tantos TDs, gente. Bom, alguém quer ler? Alguém quer participar através da leitura da questão ou não? Eu vou ler, tudo bem? Vamos lá. 8 litros de um gás perfeito, um volume inicial. Questão 2. Volume A igual a 8 litros. Eu vou apertar aqui, viu? Encontram-se sob pressão de 5 atm. Pressão A igual a 5 atm, 5 atmosferas. 1 atm é a pressão atmosférica normal sobre o nosso corpo. Qual é a pressão atmosférica normal? 1 atm. E a temperatura de 200 kelvins? Temperatura A igual a 200 kelvins. Essa temperatura não vai precisar converter, porque ela já está na escala Kelvin. Ao sofrer uma expansão, o volume aumenta na expansão. Sua temperatura passa a 300 kelvins e seu volume a 10 litros. Então, volume B, 10 litros e temperatura B, 300 kelvins. Certamente ele vai perguntar qual é a nova pressão. Vê se é isso mesmo. Calcule a nova pressão. Qual a nova pressão exercida pelo gás sobre as paredes do recipiente? Uma coisa muito interessante é nós pensarmos sobre pressão. O que é pressão? Quando você pega uma bexiga vazia, um balão, e sopra, você injeta gás, o ar é um gás dentro dessa bexiga. As colisões das moléculas de gás contra as paredes internas do balão, da bexiga, força ele a encher. Então a gente chama essas colisões de pressão. É a pressão exercida pelo gás sobre as paredes do recipiente. Vamos lá para não perdermos tempo nessa questão. Lei geral dos gases. Lembrando que a temperatura já está na escala Kelvin. Então nós temos pressão A, volume A está para a temperatura A. Pressão B, não acredito.